A gente está falando lá no módulo 10, ok? Então, exercício, questão, letra 1. Beleza? Moniz, para fazer só o módulo 10 por hora, esta semana na nossa aula a gente vai ver o módulo 11, tá bom? 11 e talvez o módulo 12, tá? 11 e 12 talvez a gente consiga ver na sexta-feira. Sexta-feira, não sei se vocês já observaram, nossa aulinha tem... A gente tem 2 aulas na sexta-feira, tá? 2 aulas seguidas. Beleza. Então vamos lá. Primeira questão, questão de número 1, aí na apostila. Tá falando o quê? Olha só. No século passado, ocorreram várias tentativas de classificar os elementos químicos conhecidos. De quem foi a ideia? Olha só. Dispondo os elementos em ordem crescente de massa atômica, como numa escala de notas musicais. O oitavo elemento repete a propriedade do primeiro. Muito bem, Ian. John Newland. Muito bem, Vitor Moniz. Lei das oitavas de Newland. Então, de quem que é, pessoal? O texto se refere à lei das oitavas de John Newland, né? Beleza. João Novas Terras, né, Urano? Uhum. Gracinha, né, Urano? Perfeito. Então a questão número 1 tá aí, tá respondida para todos nós. Beleza? Questão letra 2, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, localizado no Paraguai. Questão 02. Tá bom? Vamos lá. A tabela de Mendeleev, ao ser apresentada à Sociedade Russa de Química, tinha espaços em brancos reservados para elementos ainda não descobertos. Beleza? A tabela foi assim organizada a partir da crença de Mendeleev na existência de relações periódicas entre as propriedades físico-químicas dos elementos. Ao analisar a tabela de Mendeleev, Berlikov, um jovem químico, criticou-a, fazendo a seguinte pergunta: pode a natureza ter espaços vazios, ou espaços em brancos, né? Do ponto de vista do modelo científico, a pergunta reflete a ausência de quê? Vamos lá. Quem responde para mim? Letra D, Letícia? Observação experimental. Então, pessoal, esse tipo de análise, a análise de Mendeleev foi uma análise baseada no intuito, baseada em como que eu posso dizer, em uma tentativa de sequência. Lembra lá quando eu conversei com vocês sobre a questão de Bohr? Bohr, ele adaptou, ele pegou os elementos a estrutura, o átomo dele e fez ele forçou várias teorias, forçou o resultado. Seria mais ou menos o que Mendeleev teve. Mendeleev teve um sonho sobre essa tal dessa tabela periódica, né? E nesse sonho ele organizou a tabela periódica. Tudo bem? Então, pessoal, nesse caso, lei física não entra, tá? Hipótese plausível. Então, ele teve a ausência de uma hipótese plausível, ele teve uma hipótese e uma hipótese plausível, tá? Mas só que ele não chegou a testar, ele não chegou a fazer experimentos para comprovar que era isso, tá bom? Não é à toa que Mendeleev é conhecido como pai da tabela periódica. Professor, por que ele é conhecido como pai da tabela periódica? Justamente por causa disso. Então, o Mendeleev ele é um dos primeiros cientistas a decifrar, a montar esse quebra-cabeça que era a tal da tabela periódica. Ok, amores? Entendidos? Entendidos?
Maria Luísa, sim, ele que criou a primeira tabela periódica, ele que fechou a primeira estrutura, o primeiro modelo, o primeiro quebra-cabeça plausível dessa tabela periódica, tá bom? Os demais não conseguiram encaixar os elementos que se tinha ali, tá? Então é a D. Questão 2, letra D, Muniz. Enzo, não entendi. Foi quem o quê? Amores, tentem mandar o chat mais seguidos, em vez de ficar cortando, tá bom? Dúvidas? Também pode ser, também pode ser, Isadora. Beleza. Então tá. Eu vou dar continuidade aqui, então, pessoal. Senhores, vamos lá. Questão letra 3. Essa questão letra 3 é uma questão muito boa para a prova, onde a gente fala, onde a gente coloca assim, justifique as falsas, julgue verdadeiro ou falso, justifique as falsas, ó. Ela é perfeita, tá bom? Fica a dica. Calma, Alex, vamos matar a saudade das provas, Alex. Já já chega, né? Então vamos lá, pessoal. Questão letra 3. Epa, se não tá preparado depois daquele zero, né? Ninguém está. Então vamos lá. Lá na. Letícia, que é isso, Letícia? Gente, vamos maneirar esse chat aí, colocar só coisas plausíveis, tá? Referente à nossa aula, ok? Eu agradeço porque eu estou salvando todos os chats e todos os chats estão passando para a coordenação, tá bom? Então tomem cuidado aí no que vocês estão escrevendo, né? Então tá, vamos lá, vamos retomar. Questão 3, Walter, vamos ver, tá bom? Questão número 3, a gente tem a alternativa 00. Na alternativa 00, ele está falando. Ó, vamos ler a primeira pergunta, né? Com relação às diversas tentativas de classificar os elementos de que se tem notícias, julgue as afirmativas, tá bom? 00. Doberheiner arrumou os elementos como numa escala de notas musicais, que ficou conhecida como Lei das Oitavas, pessoal? Não, muito bem. Lei das Oitavas é de Newlands, tá? Doberheiner propôs a tríade, tá bom? Nessa tríade, pessoal, observem só, o que acontece nessa tríade? Já vou olhar no chat, pessoal, só deixa eu concluir aqui. Na tríade de Doberheiner, ele propõe a ideia, pessoal, de que os elementos, ele vai ter a soma das massas do primeiro com o último elemento dividido por 2, ou seja, a média da massa do primeiro com o último elemento tem que ser igual à massa do elemento central, tá bom? Letícia Uchoa, 11, 33, 44, Moniz, 88, tá. Então vamos indo aqui. Então a 00 a gente vai lá, falsa. Igual nota de 3 real, tá bom? Então vamos ver a 11. Gabriel Rodrigues. Professor, as notas das provas passadas já estão no Genera ou no site do COC? Não, eu não sei ainda se foi lançada, tá? Vou procurar saber, tá bom?
Então vamos lá. 11. Charcontois. Ó. Passei o mês todinho de férias aprendendo a falar esse nome, tá bom? Muito bem, Moniz. Parafuso telúrico. Dispôs os elementos do espiral em torno de um cilindro denominando-a de parafuso telúrico. Muito bem. V de afirmativo. Muito bem. Verdadeira. 22. Dois patinhos na lagoa. Bora lá. Newlands organizou os elementos 3 a 3 e nessas tríades os elementos central tinha massa atômica igual à média dos outros dois? Muito bem. 22. Falsa. Pois a tríade é proposta por Dobereiner. 33. Bora lá. 33. Essa fé, tropa, pessoal, por gentileza, altera o nome. Eu não vou dar presença para vocês, gente. Já vou logo avisando. Fé, tropa. Aham. Altera o nome, por gentileza. Pessoal, a 33. Mayer Mendeleev. Ah, Moniz está perguntando quem que é Mayer? Quem que é Mayer? Pessoal, se vocês observarem, Mayer é um dos últimos que vai fazer. Olha lá na apostila comigo, quer ver? Cadê? Deixa eu só localizar aqui que eu mostro para vocês. Olha, eles não colocaram na apostila. Meyer é um dos que consegue que consegue montar a tabela periódica na mesma época de Mendeleev, tá? Eu devo ter comentado em algum momento lá na nossa aula, tá bom? Porque olha só, Meyer e Mendeleev publicaram classificações em forma de tabelas, com linhas horizontais e colunas verticais, usando como critério a ordenação dos elementos e suas massas atômicas. Sim. Por que a de Meyer não foi considerada e a de Mendeleev foi considerada? Porque a de Mendeleev a gente tem a proposta dos elementos que ainda não foram descobertos, tá? Lembra desse detalhe. Então aqui é verdadeira, tá bom? Muito bem, Bruna Amorim. Ando estudando, orgulho desses meus alunos. Moniz, lei da periodicidade é apenas de Mendeleev, tá? Letícia, você não entendeu? Nós repetimos. Pessoal, Meyer e Mendeleev proporam praticamente na mesma época a tabela periódica, tá bom? E aí, o que acontece? A de Meyer não tinha esses espaços em branco, tá bom? E aí, esses espaços em brancos era a proposta de Mendeleev. Então, foi através disso que ficou conhecido como o pai da tabela periódica, ok? Então, pessoal, olha só. Quer ver? Sim, Vitor. Também posso colocar isso. Maria Luísa, o número atômico vem com Henri Moseley, tá? Então, pessoal, olha só, quer ver? Meyer. Tudo bem? Olha só o que fala de Meyer. Graças à agilidade com que publicou sua proposta de classificação dos elementos, Mendeleev ficou conhecido como criador da tabela periódica. Mas a verdade é que alguns anos antes dele, houve outro cientista que elaborou um modelo bastante parecido. Em 1864, o químico alemão Julius Lothar Meyer estudou a relação entre as massas e os volumes atômicos dos elementos e construiu um gráfico baseado nessas duas grandezas. A partir desse estudo, Meyer elaborou uma classificação periódica dos elementos, levando em consideração, pessoal, as propriedades apresentadas por eles. A linha de investigação seguida por ele era bem próxima de Mendeleev, e os resultados obtidos pelos dois foram bastante parecidos.
tá? Mas, em contrapartida, Mendeleev tem esses prós, tá bom? Tudo bem. Moseley propôs modelo mais atual. Sim, Guilherme. Lei da periodicidade. Os elementos são organizados em colunas verticais e horizontais, de forma que as suas propriedades se repetem de tempos em tempos ou de períodos em períodos, tá? Moniz, além do Henry Moseley, nós temos o Glenn Seaborg também. São as duas propostas de tabela periódica mais atual que nós temos, tá bom? Pessoal, tudo bem até o presente momento? Deixa eu conferir nosso horário aqui, senão a gente vai passar depois 4h10, vem aula com 4, tá. Beleza, estamos no tempo. Tudo bem. Maria Luísa, entendeu? Entendeste? Maria Luísa, de novo, novamente, mais uma vez. Lei da periodicidade. Os elementos são organizados em colunas horizontais e verticais, de forma que as propriedades e as características deles vão se repetir periodicamente, de tempos em tempos, ok? Muito bem, Vitor. No caso de características semelhantes, elas estão agrupadas em um mesmo grupo, uma mesma coluna, tá bom? Beleza, então. Vamos lá, podemos ir para 44 então, né? 44. Moseley observou. Gente, eu vou cancelar essas aulas, viu? Porque olha a brincadeira do nome aí, tá? Vale lembrar que tem como a gente localizar quem que é quem, tá bom? Dá pra gente identificar quem é quem. Já foi falado em grupo de vocês essa questão. Olha o chat, não é brincadeira, tá tudo sendo gravado, tá tudo sendo salvo. Sim, Moniz, o número atômico é baseado em prótons no núcleo, tá? O elétron diferencial é o elétron do subnível mais energético. Letícia, tiver muito número de chat da pessoa, que, Letícia, eu não consegui entender o que você está falando.
Então, coisas pertinentes. Então, aqui... Então, pessoal, tomem cuidado, tá bom? Tá bom? Hidrogênio é hidrogênio, Moniz. Hidrogênio é o hidrogênio. Sim, Matheus, muita infantilidade. Então vamos lá, pessoal. Eu precisava saber quem que é esse 1, 2, 3, 4, tá? Pessoal, Moseley observou que o critério de disposição dos elementos não deveria ser sua massa atômica, mas um valor associado à carga nuclear do átomo, que ficou conhecido como número atômico. Isso tá certo, tá? A 44 tá verdadeira, então, tá bom? Então, nós temos a 33, a 11 e a 44 como verdadeira. Então, soma total igual a 88. Perfeito, então? Perfeito, então, pessoal? Podemos dar continuidade? Beleza, então. Sim, Moniz, vou para 4. Bora lá, pessoal. Todo mundo lá na questão número 4, ok? Todo mundo lá na questão número 4. Igor, a 44 tá correta. José, a 44. A 44 fala o quê? Igor e José, prestem atenção. Moseley observou que o critério de disposição dos elementos não deveria ser sua massa atômica, mas sim um valor associado à carga nuclear do átomo. Esse valor da carga nuclear que eles estão falando, se está no núcleo, é prótons. Se é prótons, é número atômico, tá bom? Então está relacionado ao número atômico dos elementos químicos. Ok. Então, pessoal, olha só. Questão 4. Na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais importantes para agrupar elementos numa mesma coluna foi observar o quê? Vamos lá, vamos ver. Letra A. O último subnível eletrônico seria igualmente ocupado. Pessoal, das primeiras classificações periódicas, a gente tinha isso? A gente tinha ideia do subnível? Vamos pensar lá na época de Dalton, na época de Dalton, de Dobereiner, não tinha, né? Então a letra A está errada. Letra B, mesma valência na combinação de elementos de referência. Muito bem, Moniz, muito bem a colocação. Mesma valência, pessoal, é essa? Foi observada a mesma valência? Valência tem a ver com o quê, pessoal? Com que ele vai ser, como que ele vai se ligar, né? Diga, Moniz. Pessoal, mesma valência na combinação dos elementos de referência? Não. Valência vai estar relacionado lá depois de Bohr, porque aí a gente vai entender como que se dá as ligações químicas, tá? Valência tem a ver com as ligações químicas. Mesma estrutura cristalina. Todo composto é cristalino? Todo composto da tabela periódica é cristalina? Não. Qual que é o nosso melhor exemplo? Os gases. Os gases não são cristalinos, né? Então, beleza, então. Número atômico crescente. Número atômico crescente é a proposta de Moseley. Só vem lá no finalzinho, agora na década de 90, né? Dos anos 90. E o número de massa crescente? O número de massa crescente sempre foi um dos principais critérios utilizados.
Tá bom, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Beleza, então. Então vamos lá para 5. Então, deixa eu anotar aqui. Resposta certa, letra E, de helicóptero. Questão 5, não menos importante. Mendeleev, observando a periodicidade de propriedades macroscópicas dos elementos químicos e de alguns de seus compostos, elaborou a tabela periódica. O mesmo raciocínio pode ser aplicado às propriedades microscópicas. Na tabela a seguir, dos raios iônicos, dos íons dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, está faltando os dados referentes ao sódio e ao estrôncio. Beleza? Então tá. Baseando-se nos valores de raios iônicos em picômetros da tabela, calcule aproximadamente o raio iônico desses cátions. Amores, usar a tríade, usar esse princípio, pessoal. Vamos ver se a gente... Vamos tentar entender primeiro se ele tem uma periodicidade. Olha só o nome. Vamos pegar lá, potássio, rubídio e césio. Do potássio para o rubídio aumenta quanto, pessoal? $15. Beleza. Do rubídio para o césio? Aumenta 12. Epa, peraí, professor. Já chego a... como você achou? Sim, Gabriel, vou fazer isso também nas próximas aulas. Então tá, vamos tentar ver aqui se a gente acha alguma outra informação. Se do potássio para o rubídio ele aumenta 15, então do cálcio para o estrôncio também vai aumentar 15, já que essa propriedade é periódica. Vamos fazer esse teste? Então, do cálcio para o estrôncio eu vou aumentar 15. 99 mais 15 vai dar quanto? 99 mais 15, amores? Muito bem. De 114 para 135. De 114 para 135. Olha aí, a gente tem que... percebemos que a periodicidade está meio falha aí. Tá, Maria Luísa, a gente está testando as possibilidades, testando a periodicidade. A gente está vendo que não tem uma certa periodicidade. Então, como que eu vou conseguir organizar uma possível ideia ali, pessoal? Alguém tem uma ideia aí para mim, por gentileza? Por meio das tríades? Então, quer dizer que se eu somar a primeira com a segunda, tem que ser o do meio tem que ser a média? Vamos ver lá no 133, no 148, no 160. O Vitor está dando essa ideia. Então, seria 133 mais 160, 193. 193 dividido por 2 não vai dar 148. A tríade também não é válida. Amores, prestem atenção aí. Prestem atenção. O que eu estou fazendo nesse exercício? Eu estou testando as possibilidades. Eu estou tentando ver uma relação numérica aqui se é válida nas duas linhas. Acompanhe o exercício na apostila de vocês. Tá aí a tabelinha, amores. Ó, Urano. 296 dividido por 2, 148. Dá 293, Urano. Se fosse 296, dava certinho, né? Mas, olha só, vamos ver aqui o negócio. Deixa eu pegar aqui uma calculadora que eu acho que a gente vai conseguir. Vamos tentar por essa tríade.
Se eu colocar 293 dividido por 2, dá 146. Não, ainda fica um pouquinho longe. Tá. Matheus, isso, 193. Então, pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma sugestão de como que a gente vai fazer isso daqui? Hã? Tô esperando, tô aguardando sugestões. Né? Mas só que olha só, lá na tabela periódica de vocês não tem essa, não tem o tamanho do raio iônico. Urano, 99 mais 31, 130, dividido por 2, 65. Ó, no primeiro caso dá. Então, olha só, do berílio e do cálcio, pessoal, 31 e 99 dá certo. Então quer dizer que do sódio também do sódio poderia dar certo aí. Então seria 60 mais 133 dividido por 12, né? Então fica 60 mais 133 dividido por 12. 60 mais 133 dividido por 2. Não vai dar, né? Aproximadamente 97. Então seria essa nossa tentativa. Adoro isso, adoro quando a gente está nos organizando e nos ajustando. Pessoal, a ideia é isso mesmo que estão me propondo. A ideia é essa relação da tríade, tá bom? Então, a gente vai sempre organizar pelas tríades, tá? Então, tanto o estrôncio como o sódio, a gente vai determinar ela através das tríades. Então, olha só, vou mostrar aqui, para o sódio. Como que eu vou determinar a massa do sódio? A massa do sódio, pessoal, a massa não, esse raio vai ser pela tríade, vai ser 60 mais 133 dividido por 2. Isso daqui a gente tem, falaram aí, 97,5, né? E aí, para o estrôncio, para o SR, estrôncio, a gente vai ter o quê, pessoal? 99 mais 135 dividido por 2, que vai ser aproximadamente quanto? 117, né? Aqui, 117. Aqui é 96,5, tá, pessoal? Então, eu tenho aproximadamente essa ideia. Então, isso daqui é válido, essa ideia da tríade, tá bom? Mesmo a gente trabalhando com Mendeleev, tá? Sim, Urano, aquela primeira possibilidade que a gente testou foi essa. Ver se do primeiro para o segundo, igual a gente fez lá nas leis ponderais da química, né? Que a gente conseguia de um para o outro organizando. Tá bom, pessoal? Tudo bem até o presente momento? Tudo bem? Beleza, então. Amores, tô salvando o chat aqui. Vou apagar para fazer a chamada, tá bom? Então não mandem nada agora, neste exato momento. A partir do momento que eu falar chamada, vocês vão colocar presente para mim, por gentileza. Amores, chamada, presença.
Todo mundo, presença, vamos lá, vamos lá. Beleza, então. Então, deixa eu salvar a nossa presença para a gente nos despedir. Isadora, a 4 a gente foi erro, tem erro de gabarito aí na resposta, tá? Moniz, deixem essas dúvidas para o nosso próximo encontro, tá? Agora vocês vão entrar com o próximo professor de vocês, tá bom? A próxima aulinha de vocês, tá? Quem ainda tiver dúvida, alguma coisa, é só me mandar mensagem no privado que o Titio vai tentar responder vocês mais tarde, tá bom? Portanto, beijos em vossos corações, muito obrigado por tudo, pela paciência, pela atenção. Até sexta-feira na nossa aula.